Lucas capítulo 5 tem uma história que é tão conhecida que eu nem vou ler toda, tá? Eu vou ler um trecho dela. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Eu não sei como que é para você, eu sei como é para mim, e sei como é para alguns irmãos, para algumas irmãs. O pastor lá de Manaus, o pastor Zé João, alguém chegou uma vez, nós estávamos num lugar, e ele estava contando que alguém chegou e perguntou para ele: pastor, existe o G12, tem o G5, tem o G8, vocês, como é que é o sistema de vocês aqui? Qual G que é? Você é gemendo, irmão, nós estamos gemendo aqui, que é lutando para poder ver se a gente consegue caminhar bem. E não é fácil, não tem sido complicado, as coisas têm sido difíceis aqui na igreja, então não tem um método que defina o nosso jeito, não. A vida tem sido muito difícil para mim. Em alguns instantes eu tenho a sensação de que parece que eu não sei caminhar direito. Eu estou com alguma coisa que não me faz caminhar direito. A hora que eu olho para a igreja e penso: meu Deus, domingo à noite eu conheço a vida de boa parte dos irmãos. Tem irmão que disfarça melhor, mas tem irmão que já é mais aberto, né? E eu conheço a história, eu conheço um pouco da vida das pessoas, e eu sei do aperreio que estão vivendo, da agonia que estão vivendo. E na hora que a gente reúne conselho e pensa nos desafios que temos para frente, as coisas grandes que tem para serem feitas em vários lugares, e pensa: meu Deus, o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer para poder ajudar meus irmãos e minhas irmãs? O que nós vamos fazer na nossa igreja quando a gente pensa o futuro, quando a gente pensa os desafios que tem? Então, a hora que a gente para e vê uma história simples dessas histórias que são contadas na Bíblia, a gente fica às vezes se perguntando para que elas são contadas, mas de repente a gente começa a ler e abrir o coração àquilo que o Espírito vai falando a nós, a gente vai pensando que tem tantas coisas que nos são úteis, porque a vida nos apresenta algumas realidades e algumas decisões que são fundamentais para nós. Eu quero pensar isso com vocês. Quais são as realidades que estão impostas a essa igreja e quais são as decisões que se exigem dela? Quais são as realidades que estão impostas sobre a tua vida? Se você quiser, é assim. Se você não quiser, também é assim. Essas realidades estão aí. Elas precisam ser encaradas por nós. Às vezes a gente para e fica pensando o que é a vida. A vida é encarar algumas coisas que são colocadas diante de nós e a gente precisa tomar decisão. Uma primeira realidade é que, de vez em quando, nós somos colocados de frente com algumas frustrações e com algumas decepções. Não sei se você já viveu isso assim, de você olhar e fazer alguma coisa bonita, desenhar uma coisa bonita. Sabe aquela história que diz assim: eu fui lá e desenhei um beija-flor, eu caprichei no beija-flor, fiz o melhor possível. Aí eu chego para o meu amigo e digo assim: ô Robson, o que é que você está vendo? Ele diz assim: bonito o teu urubu. Mas meu pai do céu, eu fiz um beija-flor para ver o urubu. Ou eu estou desenhando muito mal, ou o Robson está entendendo muito ruim. Jesus um dia estava ensinando os seus discípulos, ensinando, aí os seus discípulos estavam lá: Senhor, vamos acertar um negócio aqui, quando a gente for para lá, o Senhor bota um do lado direito e o outro do lado esquerdo? Meu Deus do céu, eu estou ensinando para vocês, faz 3 anos vocês estão com essa discussãozinha besta aí. De vez em quando nós somos colocados diante de frustrações horríveis.
de olhar para a mulher e pensar, meu Senhor. Mas quando a gente olhar para a mulher e pensar assim, meu Senhor, pode ter certeza que a mulher já olhou para nós, já disse, meu Senhor, faz muito tempo, porque ela também já se decepcionou com a gente, ela também já se angustiou com a gente, de a gente olhar para a igreja e trabalhar um ano inteiro, quando termina o ano e vai fazer aqueles benditos daquele relatório, vai fazer conta, e vai fazer, meu Deus, parece que não saiu do lugar. Aqueles apóstolos estavam passando por aqueles homens, né, ainda homens ali, eles estavam passando por uma coisa que era difícil para eles. Eles trabalhavam como pescadores. Eles não estavam passeando no final de semana para descansar e nós vamos relaxar e vamos dar uma pescada. Não, eles trabalhavam como pescadores. Eles conheciam a arte da pescaria, o ofício da pescaria, eles eram especialistas naquilo. Eles estavam num lago que tinha 20 quilômetros de comprimento. Eles estavam num lugar que dava muito peixe. A economia daquela região dependia muito do pescado. Eles estavam ali fazendo aquilo que mais sabiam fazer. Eles tinham um barco apropriado, eles eram especialistas naquilo, eles tinham redes apropriadas, eles foram no dia certo, eles foram na hora certa, eles passaram a noite pescando e no outro dia eles não pegaram nada. Nada. Jesus chega por ali, mais um dos tantos mestres que tinham em Israel. Jesus chega por ali e aí resolve ficar ensinando para as pessoas e senta no barco daquele, enquanto os apóstolos estão ali desanimados, coitado, lavando rede, noite toda. Eu fico pensando como é que seria triste isso, noite toda pescando, não pegar nem um peixinho, e a conta para pagar, e as coisas que eu tenho para vender, para comprar, e agora o que eu faço? Vai lá, limpando as redes, vamos limpar as redes. De repente Jesus chega ali e começa a ensinar, aí fala para eles uma coisa absurda, que é para dizer para eles assim, olha, vai para lá e vai pescar, entra, vai mais ao fundo, vai mais distante, entra, vai ao largo para poder pescar. Como é que eu vou fazer alguma coisa quando eu estou decepcionado, quando eu estou cansado, quando eu estou com essa sensação de que não adianta fazer? Eu já fiz tanto. Sabe o negócio da igreja que eu já desisti? Reunião de escola dominical, professor de escola dominical, aí o superintendente fala assim, olha, nós precisamos dar um jeito de que os professores terminem a missão na hora. Porque precisa terminar na hora, porque senão tem uma sala que termina, a gente já deu sinal, já avisou. Nesses 27 anos, irmão, nós já tentamos de tudo. Não tento mais, deixa lá. O superintendente fala, porque aquele superintendente também vai acabar, aquele ano que vem é outro, e eu continuo lá, então deixa ele falar. Aquele negócio de ficar pedindo, irmãos, por favor, dá para sentar mais do meio para frente, porque não falo mais, já faz muito tempo que eu deixei de falar. Por que eu vou ficar falando isso? Não muda, não é? Eu passei a noite pescando, eu tentei, eu fiz, mas não deu jeito. E agora eu estou aqui decepcionado. Você já passou por isso? Você está passando por isso? De você olhar um filho por quem orou tanto, gastou tanto tempo e ele se distanciou da presença do Senhor. De você ter passado por uma situação difícil na sua existência, em que você pediu, orou, clamou, e parece que Deus não atendeu. Parece que Deus continua insistindo em não atender. De você chegar na igreja cansado às vezes, desanimado às vezes, e você pensar assim, hoje eu vou ouvir uma palavra de Deus que vai me animar, e aí o pastor resolve falar sobre a volta de Cristo. Oh meu Deus, a volta de Cristo, sei lá quando é que vai ser, eu estou com um problema hoje. Uma vez eu estava lá no lago do Apiara, lá no Amazonas, e num trabalho missionário lá, e estavam os pescadores assim no lugar, e aí eu estava ensinando essa questão da volta de Jesus, e falando de doutrinas, porque eles eram um grupo novo, e eu estava gastando uma energia ali para ensinar aquilo, e tinha um pescador velho lá, que ele estava cutucando o menino e disse assim, olha o tucunaré, olha o tucunaré, já está na hora de ir. Ele estava ali querendo saber da morte de Cristo, da volta de Cristo, da ressurreição de Cristo, ele estava querendo saber do tucunaré.
Porque tem dia que a gente está precisando de alguma coisa hoje, agora, e parece que não vem. Porque eu quero muito de Deus, mas parece que não vem. Paulo orou ao Senhor. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e não veio. Eu fico pensando no Moisés. O Moisés chega lá e assim, eu dirigi esse povo todinho, estou aqui no monte, vejo a terra e não vou entrar. Mas eu fiz tudo e agora na hora da festa eu não vou entrar? Não, não entra não. Eu fico pensando no Noé. Você vai fazer a arca. Faz a arca aí, faz a arca aí. Você vai fazer uma arca. 10 anos fazendo essa arca. 20 anos fazendo essa arca. 30, 40, 50, 60, 70 anos fazendo essa bendita dessa arca, esperando uma chuva que vem, está todo mundo mangando de mim, a chuva não vem. Irmãos, a gente precisa aprender a conviver com as frustrações e com as decepções. Frustração é quando a gente vai lá e faz, se esforça, mas não deu certo. Decepção é pior, porque decepção a gente fez, se esforçou, estava certo de que ia acontecer e não aconteceu. Pesquei, não deu certo. Eu preciso aprender a conviver com isso. Segundo, eu preciso aprender a ouvir as opções que eu tenho. E eu tenho 2 opções claras. No primeiro momento eu preciso aprender, ou eu ouço a Deus, ou eu ouço a lógica. Ou eu vejo a partir do Senhor, ou eu vejo a partir da realidade. Ou eu vou olhar lá longe e vou ver uma mão, uma nuvenzinha do tamanho de uma mão, ou eu vou ver um exército de Deus naquele. Ou eu vou olhar um homem que vem andando pelo caminho, e que eu posso pedir para ele fazer uma oração, ou ir lá em casa fazer oração, ou eu vou olhar aquele homem e vou dizer assim, você não precisa ir, porque se você der uma palavra, meu filho vai ser curado. Ou eu paro para ver as coisas na lógica humana, ou eu paro para perceber aquilo que Deus fala para mim. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. E é muito legal quando a gente tem algum jovem ou uma jovem que ela chega para a gente e fala assim, pastor, eu preciso perguntar uma coisa para ti. E isso já não me pergunta faz muito tempo que eu já não respondo mesmo, mas assim, eu preciso perguntar um negócio para ti. O senhor acha que eu devo casar com fulano? Como é que eu vou saber? Eu não dou esse tipo de resposta, não sei. Eu não sei se você deve casar ou não deve casar. Está com 3 anos namorando com um rapaz, os 2 são da igreja, agora você vem me perguntar se deve casar ou não deve casar, eu não sei. Eu preciso aprender a parar para perceber quais são as opções que eu tenho para poder tomar decisão. O Pedro, lavando as redes com seus amigos, ele poderia estar ali pensando, bom, agora eu vou fazer o lógico, né? Noite todinha eu não peguei. Não tenho o que fazer. Eu vou pegar essas redes aqui, vou botar dentro do barco, vou lavar, deixar prontinha, vou botar dentro do barco, porque dá um trabalho isso. Eu vou botar dentro do barco, vou deixar arrumadinho, vou voltar para casa. Vou chegar em casa, lá vai estar a sogra. Não sei se o Pedro tinha mulher, mas sogra tinha, né? Também tinha morrido. Vai estar a sogra vai pensar, e aí, Pedrão, hoje? Nada. De novo. Eu acredito tanto na tua, de novo. Nada, não. E agora vai fazer o quê? Poxa, eu vou fazer o quê? Agora eu vou deitar, vou esperar, porque eu tenho que pensar qual é a opção que eu tenho. A opção que eu tenho é voltar lá depois. O Pedro era bom nisso, lembra que lá na frente, quando Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado, e aí o Pedro diz que, a Bíblia diz que eles saíram e foram pescar, eles voltaram para pescar. Por quê? Não deu certo. Eu passei 3 anos, dediquei minha vida, larguei tudo. Me chamaram de doido. E eu passei 3 anos, agora olha aí o meu mestre aí, pendurado na cruz. Olha aí o cara que eu fiz, pendurado na cruz. Talvez decepção para algum. Fato é, irmãos, que agora existia uma proposta para eles. Ou eles faziam isso, ou eles ouviam uma coisa absurda, porque aquela palavra era absurda. Desculpa aqui
falta de reverência, mas a palavra era absurda. Eu sou especialista em pesca. Eu estou sabendo que o rapaz ali é bom de Bíblia. Ele é mestre. Ele é bom de Bíblia, de pesca. Fiquei sabendo também que ele é carpinteiro. A família dele trabalha com madeira. Talvez ele seja bom para fazer barco. Mas para pesca? Eu tenho a impressão de que aquilo que ele está propondo é tão sem pé e sem cabeça que é digno de alguém que não entende de pesca. Porque ele está mandando eu pescar agora. Como é que ele manda eu pescar uma hora dessa? Olha, eu vou falar uma coisa para ti, mestre. Eu já pesquei a noite toda. Não tem lógica a proposta. Às vezes a gente fica querendo as coisas, irmãos, a partir da lógica. Nós vamos no médico, nós vamos no psicólogo, nós vamos no engenheiro, nós vamos no não sei na onde, nós vamos não sei na onde, nós vamos não sei aonde, nós vamos em vários lugares para poder procurar o que que deveria ser feito por mim agora. Porque o lógico é fazer aquilo que a lógica me diz para fazer. A lógica do Pedro agora era descansar. Na hora que eu for escolher alguém para casar, eu vou escolher a partir de quê? Da lógica? Essa é uma proposta. Eu posso escolher a partir da lógica. Eu vou escolher um curso para poder me formar a partir do quê? Da lógica? Claro. Eu vou escolher uma cidade para morar a partir do quê? Da lógica? Ah, eu tenho uma decisão muito importante para tomar na minha vida a partir da lógica? Essa igreja tem que fazer planejamento estratégico dela e ela vai perceber as lógicas, e ela vai fazer os orçamentos, e ela vai fazer as contas a vida toda. Essa igreja quer construir mais 32 anos a partir do que? Da lógica? Lá no Mato Grosso do Sul há uma igreja grande, 2.000 e poucos membros. O pastor é um executivo. Uma reunião com um grupo de presbíteros, me parece que 13 ou 14 presbíteros. E tem um presbítero que é muito espiritual, assim, uma pessoa muito de Deus, assim. E o pastor começou a reunião e disse assim: irmãos, nós estamos com um desafio muito grande. Nós temos tantos funcionários, nós temos tantos membros, nós temos tantos isso, nós temos tantos aquilo, e a gente está precisando contratar alguém para poder dar uma consultoria para a igreja, para a gente poder organizar a igreja, porque a igreja precisa melhorar. E aquele irmão, o presbítero, disse que dava calafrio nele, quando ele diz assim: vamos contratar um consultor para poder nos ajudar a igreja, porque a igreja precisa melhorar. E aí, ele falou assim, o pastor já falou: eu tenho uma sugestão. É um rapaz formado em tal lugar, assim, 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 ele é consultor da empresa tal, da empresa tal e da empresa tal. Ele não é membro de nenhuma igreja, mas ele é um cara especialista para poder averiguar onde tem pontos fracos e pontos fortes, e a gente vai poder contratar alguma pessoa muito boa. Alguém aqui tem outra pessoa para poder indicar? O irmãozinho presbítero lá simples levantou a mão e falou assim: eu tenho, pastor. Ele falou: quem que é? Ele falou assim: Jesus. Eu gostaria de indicar Jesus para ajudar a gente a melhorar a nossa igreja, porque se tem uma coisa que tem tido aqui na igreja é especialista, e se tem alguém que tem faltado aqui é Jesus. Tira os exageros dessa história, vamos tirar os exageros, mas é que de vez em quando, irmãos, a gente precisa parar para ouvir o que é que Jesus está falando para a gente. Tá bom, nos decepcionamos, tá bom, nos frustramos, tá bom, tá difícil. Está difícil o casamento, está difícil a minha vida, está difícil a minha igreja, está difícil a minha cidade, está difícil, eu estou frustrado, mas eu preciso parar para ouvir o que é que Jesus tem para dizer a respeito disso. O que é que Jesus está dizendo? O que Jesus diz a respeito do meu casamento? O que é que Jesus diz a respeito do meu futuro? O que é que Jesus diz a respeito da minha profissão? O que é que Jesus diz a respeito da minha igreja? Jesus diz assim: eu sei que você está aí, Pedrão, frustrado, eu sei que você está aí todo arrebentado, mas eu vou mandar uma coisa para você: vai ao lar,
Vai para lá, ouvir aquilo que Jesus está dizendo. Ô irmãos, nós temos falhado nisso. Aliás, eu vou começar por mim. Eu tenho falhado nisso. Sabe por quê? Porque eu já estou tão automatizado com a lógica que às vezes eu nem oro mais. Eu já sei. O Romário dizia que para que treinar se eu já sei o que fazer, né? Para que orar se eu já sei o que fazer? Eu posso fazer algumas coisas de igreja já sem nem, eu posso pregar sem nem preparar. Para que orar? Ah, porque nós vamos escolher agora alguém para a diretoria de escola dominical. Para que orar? Eu já sei, eu conheço todo mundo. Eu posso fazer sem ouvir Jesus? Ah, o que eu posso fazer para melhorar o meu casamento? Ah, eu quero saber o que Jesus tem para dizer. Eu tenho que gastar minha pestana nesse texto. Eu tenho que me envolver com isso, porque eu preciso saber o que a palavra diz. Eu tenho a opção de seguir a lógica, ou tenho a opção de parar para ouvir o que Jesus está falando comigo. O que Jesus está falando com você agora? Você sabe que Jesus está falando com você. O que Jesus está falando com você, irmão? Na dúvida, o que Jesus fala com você? O rapaz foi se separar, missionário, casado há não sei quanto tempo, aí se apaixonou por uma moça lá, não crente, filhos, projetos missionários, tudo acertado, se apaixonou por uma moça. Agora pronto, agora está justificado, porque agora já diz, eu me apaixonei. Ah, então eu me apaixonar, agora vira explicação lógica para o que eu posso fazer. Aí passa 1 hora falando sobre a certeza de o quanto deveria largar a esposa para poder ficar com aquela moça. Eu esperei caladinho 1 hora, sentado na minha casa. Quando foi 1 hora, eu falei assim, bicho, você passou o tempo todo e não falou de Deus. O que Deus pensa? E calou. Porque ele não está preocupado com o que Deus pensa, largou a mulher. Porque ele fez uma opção. A gente precisa aprender essa terceira coisa. Nós passamos por frustrações, nós temos as opções de ouvir a Deus ou ouvir o humano, mas a gente precisa tomar decisão. Essa igreja precisa ter cada dia mais claro sobre qual base ela vai construir a sua trajetória. Ela pode escolher a lógica humana, e a lógica humana tem hora que ela segue o caminho mais perto, mais fácil, mais bonito, mais atrativo. Ela pode seguir a lógica humana. Uma vez tinha um rapaz que tinha saído de uma igreja lá, eu tinha pregado num culto à noite, feito um apelo, aí vieram as pessoas lá na frente, e eu fui orar com cada uma delas. Na hora que eu fui orar por aquele rapaz, a esposa dele, que eu nunca tinha visto, ele estendeu a mão e falou assim, eu recebo, Senhor. Em nome de Jesus eu recebo. Eu já abri o olho e falei, meu Pai do céu. Eu já fico com medo. Porque o cara já tem uma linguagem de crente. Ele já está vindo de outra igreja. Provavelmente com algum problema lá, mas não deu outra. Não deu outra. 2 anos depois ele estava lá me aperreando, querendo que a gente dividisse a igreja, que a gente saísse da IPB. E ele falou para mim assim, ele falou assim, rapaz, você tem essa igreja na tua mão. Eu falei, pelo amor de Deus, pronto, a igreja está ruim, porque ela está na minha mão. Eu conheço a minha mão, se tem um negócio que não podia estar, é na minha mão. Rapaz, você tem essa igreja na tua mão, rapaz, acaba com esse negócio. Aí a regra de Satanás, porque cogita de coisa de homem e não de Deus. Eu falei para ele, aquilo era uma coisa diabólica, porque essa igreja precisa definir, nós vamos tomar a decisão de seguir qual passo, qual é a lógica? Vai ser a lógica do sucesso a partir daquilo que nós somos capazes de empreender, ou vai ser a lógica daquilo que a palavra de Deus diz? O Pedrão diz assim, Senhor, eu vou falar uma coisa para ti, passei a noite pescando, não pegamos nada, mas, aqui está a questão, essa palavrinha resume tudo, aqui está a questão. Olha, eu estou acostumado a fazer as coisas de acordo com a minha especialidade. Eu estou acostumado a fazer as coisas de acordo com a minha profissão, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Já tomei a decisão, vou pescar.
Vou pescar de novo. E vou pescar de novo, certo de que não tem nada de humano nessa história. Eu vou pescar a partir da palavra que foi dita. Eu vou pescar, não é porque está lógico, eu vou pescar porque a palavra foi dita. Eu sei que a palavra foi dito que é para eu ir, então eu vou, estou indo já. A segunda coisa é que não é a palavra apenas, é a palavra de quem a disse. Porque eu não vou por causa da palavra, eu vou sob a tua palavra. Quem está dizendo é você. Eu creio em você. Porque, irmãos, com todo respeito, e os teólogos aqui, pelo amor de Deus, me ajudem, eu vou falar uma heresia aqui. Se eu olhar para essa palavra como sendo uma palavra, se eu me acostumar a ler isso aqui como sendo uma palavra, e eu não submeter o meu coração diante dela para poder reconhecer que ela é a palavra de Deus, isso aqui vira palavra. Se eu me acostumar a ouvir sermão como palavra de homens, se eu me acostumar a cantar louvores como coisas para homens, se eu me acostumar a ler salmos como coisinha bonitinha, se eu não tiver a coragem, a capacidade, a humildade de reconhecer que isso aqui é palavra de Deus, que ela tem poder sobre a minha vida, sobre a minha igreja, sobre os meus conceitos, sobre os meus sonhos, sobre as minhas vontades, eu vou ficar de domingo a domingo entupindo o tempo. E se tem uma coisa que tem hoje em dia, é tempo cheio de gente ouvindo palavra, de gente pregando palavra, mas sem a absoluta reverência de que aquilo é palavra de Deus. Eu vou, não é porque foi dita uma palavra, como lá na criação, em que a palavra era dita e ela acontecia. Agora não, agora tinha um homem que tinha que tomar uma decisão, porque olhou para Jesus como sendo Jesus, o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio, e ele disse: sobre a tua palavra eu vou lançar. Qual é a palavra de Deus para o teu coração hoje? Eu conheci o seu Horácio, velhinho que me ajudou lá na minha infância, minha família não crente, e o seu Horácio crente, e eu comecei na igreja. O seu Horácio era meio aparentado nosso, e todas as vezes que a gente ia lá, ele pedia para a gente ler a Bíblia para ele, porque ele não sabia ler direito, e ele explicava para a gente, e ele sempre falava que aquilo ali era o que Deus estava falando para a gente naquele dia. E eu daí um tempo comecei a acostumar com aquela coisa de criança, ir na casa do seu Horácio, para poder saber o que é que Deus tinha para falar para nós naquele dia. O que é que Deus tem para falar para você hoje? O que tem para falar para essa igreja hoje? Qual é a posição que eu e que você assumimos diante da palavra de Deus quando alguma coisa é dita? Senhor, eu vou dizer um negócio para ti, de coração, eu nem concordo contigo, mas é a tua palavra. Então, eu vou agora obedecer, não porque a ordem é lógica, mas porque ela é ordem dada por ti. Porque eu aprendi que tu és o meu Senhor. Hoje, qual é a realidade do teu coração? O senhor Horácio estava passando na frente de uma igreja. Ele era espírita, umas ideias espíritas. E ele estava passando na frente de uma igreja. Igreja naquela época era coisa rara. E tinha o seu Avelino, lá de Campo Grande, dirigindo um culto. E ele estava cantando: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. E o senhor Horácio passou, ouviu aquela música e ficou impactado com aquela música. E eu estou numa igreja. E aí tinha um homenzinho pregando, um senhorzinho que o pastor Robson conheceu, pregando, um irmão leigo, pregando lá na frente. E ele disse que na hora que ele entrou naquele lá, ele sentiu que aquela era a palavra de Deus. E ele entregou sua vida para Jesus e morreu no Senhor, porque aquela era a palavra de Deus para ele.
que o Espírito do Senhor enche essa igreja de temor, para que essa igreja resolva dizer: sobre a tua palavra lançarei as minhas. Que o Espírito do Senhor enche o teu coração de temor, para que você possa sempre ouvir a palavra de Deus, e para que você possa se submeter com absoluta consciência ao Deus da palavra. Porque todas as vezes que nós nos submetemos ao Deus da palavra, o resultado a gente viu depois. E depois a gente vê o apóstolo Pedro lá aos pés de Jesus, com o seu coração absolutamente esperançoso, temente. O Abraão creu no Deus da palavra, ele foi. O Noé creu no Deus da palavra, ele foi. O Paulo creu no Deus da palavra, ele foi. Você crê no Deus da palavra? Você crê no Deus da palavra? Sabe uma boa forma de medir isso? É perceber o quanto que você tem se submetido à palavra de Deus. Que Ele tenha misericórdia e nos ajude.